Olá, alunos. Eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre ciências. O nosso assunto de ciências é o capítulo 2, Cargas Elétricas e Modelo Atômico de Rutherford. Especificamente são as páginas 38, 39, 40 e 41. Eu vou dar uma lida explicada sobre os temas que nós vamos debater sobre esse assunto. Aqui, lá em desenvolvimento do tema, diz o seguinte: eletricidade. O experimento acima tem a ver com a eletricidade. Para muitas pessoas, a palavra eletricidade faz lembrar coisas como eletrodomésticos, computadores, conta de energia elétrica, pilhas e baterias, iluminação e motores elétricos. Realmente, toda vez que a gente pensa em eletricidade, nós pensamos nesse tipo de equipamento, nesse tipo de questões, né? Em relação ao exemplo, ao experimento, aqui diz o seguinte, ó. Objetivo: para observar uma situação de eletrização por atrito e evidenciar a atração entre corpos eletrizados com cargas elétricas de diferentes sinais. Olha, quando a gente fala em corpos eletrizados, são corpos que não têm carga elétrica própria, mas eles adquirem e podem permanecer um certo tempo com algum tipo de carga elétrica, né? Aqui diz o seguinte: nós precisamos de um balão de borracha e ajuda de colegas, né? Aqui diz o seguinte: procedimento: faça o experimento em um dia seco. Enche o balão e feche-o com um nó. 2. Esfregue o balão vigorosamente no cabelo por cerca de 1 minuto. No caso que você pega o balão, vai esfregar. O cabelo deve estar seco e sem creme, gel ou outro produto. Então o cabelo tem que estar o mais natural possível. 3. Para se esfregar o balão, mantenha-o encostado ao cabelo e posicione-se como na figura. Então, no caso, você vai ter que se abaixar, se inclinar para poder esfregar o balão no cabelo. Solte o balão e peça a seus colegas que observem o que ocorrerá. A seguir, é a sua vez de observar e de outro colega fazer o mesmo que você fez. Tente explicar o que foi observado. No final da nossa aula, eu vou dar a resposta como se você tivesse realmente feito aquilo. Se vocês quiserem tentar, né, é abaixar, esfregar com força e muitas vezes. Não é só um pouquinho, não. Tem que ser muitas vezes. Aqui é o seguinte: a eletricidade, no entanto, é muito mais do que isso. Fenômenos ou acontecimentos de origem elétrica são presenciados há muito tempo pela humanidade. No caso, o primeiro contato que o ser humano teve com a eletricidade foi o raio. E o raio existe desde sempre. Desde que existe o planeta, sempre existiu uma descarga elétrica com o nome de raio. Então esse foi o primeiro contato da humanidade com a energia elétrica. Neste capítulo, vamos estudar alguns dos fenômenos da eletricidade, uma importante área científica cujas aplicações estão bastante presentes na vida dos seres humanos. Aqui é o seguinte: aprenderemos algo sobre as cargas elétricas e as interações atrativas ou repulsivas que ocorrem entre elas. Então existem várias, não é só a eletricidade em si, mas existem vários elementos que compõem a eletricidade, características próprias dela, né? Reações que podem acontecer com ela. Aí temos aqui, ó, cargas elétricas. Cargas elétricas são os dois tipos, positivo e negativo. Então significa que uma carga elétrica é dividida em duas partes, positiva e negativa. Um experimento relacionado aos primórdios do estudo da eletricidade pode ser realizado com um bastão de vidro pendurado por um barbante. Aqui é o seguinte: se atritarmos esse bastão em um pedaço de lã, notaremos que ambos se atraem mutuamente. Veja a figura A, página seguinte. Então, lá na página 38, você vai observar, né? Você tem o vidro e você tem a lã. Ao esfregar a lã no vidro, você observa que eles vão se atrair, eles vão ser chamados um em direção ao outro. Se atritarmos o bastão de vidro do tecido de lã, o deixarmos pendurado e aproximarmos dele um outro bastão de vidro que tenha sido flexionado em outro pedaço de lã, notaremos que os bastões se repelem, conforme o esquema na figura B. Então aqui você observa, você tem o bastão de vidro, ele foi friccionado, no caso esfregado, pela lã e ele ficou magnetizado. Você pega um outro bastão, esfrega também e aproxima do outro bastão de vidro. O que é que vai acontecer? Eles vão se repelir, tá certo? Quando é a lã e o vidro, eles vão se atrair, mas quando são dois bastões de vidro,
eletrizados, eles vão se afastar. Representações dos esquemas de atração A e a repulsão B entre corpos eletrizados, né? No caso aqui acabamos de ver. Essas observações demonstram a ocorrência de fenômenos elétricos. Ao atritarmos os materiais vidro e lã, que é o primeiro exemplo, o bastão de vidro passa a ser portador de carga elétrica positiva e o pedaço de lã de carga elétrica negativa. Veja a figura C. Os sinais de positivo e negativo atribuídos a essas cargas do esquema são uma convenção científica, quer dizer que é uma coisa que acontece regularmente e sempre vai acontecer. No caso aqui, a pessoa tem a lã, tem o vidro, esfrega, então você observa que o vidro vai obter carga positiva e a lã vai obter carga negativa, né? Aí o que é que isso nos remete? Que aquela velha frase que diz o seguinte: os opostos se atraem. Então toda vez que você encontrar uma carga positiva e encontrar com uma negativa, os objetos vão se atrair, vão atrair um ao outro. Cargas elétricas interagem. Já no caso, por exemplo, das cargas, por exemplo, que elas são iguais. No caso aqui no exemplo B, você tem os dois bastões de vidro. Ou os dois são positivos ou os dois são negativos. De qualquer modo, eles vão se afastar. Por quê? Porque eles têm cargas elétricas iguais. Cargas elétricas interagem. Quando atritados em outros, muitos materiais ficam eletrizados. Como eu disse anteriormente, o corpo ele adquire uma carga elétrica e se torna eletrizado. Isto é, adquire carga elétrica. Nesse processo, um dos materiais adquire carga elétrica positiva e o outro carga elétrica negativa. Por meio de experimentos semelhantes aos descritos anteriormente com o vidro e a lã, os cientistas concluíram que cargas elétricas de sinais diferentes se atraem e de cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Atrair significa que eles se aproximam, repelir significa que eles se afastam. No caso, vai atrair quando as cargas são opostas, uma positiva e outra negativa, e vão se repelir quando elas estão ou dois positivos ou dois negativos. Como aqui no exemplo, você pode novamente o exemplo, ó, o vidro positivo, lã negativo, então vai atrair. Aqui, vidro e vidro, os dois ou são positivos ou são negativos. O que acontece? Vão se afastar, vão ficar longe do outro, né? Vão se repelir. Página 40. A interação entre dois corpos portadores de carga elétrica é um acontecimento mútuo, em que um deles atua sobre o outro, exercendo uma força sobre ele, e esse outro corpo atua simultaneamente sobre o primeiro, também exercendo uma força sobre ele. Em outras palavras, sobre cada um dos dois corpos atua uma força que deve à presença do outro. Então, o que é que acontece? A carga elétrica, ela tem, em relação a cargas, ela tem a carga positiva e tem a carga negativa. Mas em relação às forças, elas existem duas, que é a força de atração e a força de repulsão. A atração quando se aproxima e repulsão quando se afasta. Você pode fazer isso, por exemplo, com ímãs. Você pode perceber. Quando eles são positivos, você chega bem perto e automaticamente elas se grudam. Às vezes você não consegue segurar e elas, por causa da proximidade, elas acabam grudando uma na outra. Da mesma forma, você vê uma força invisível em dois ímãs quando eles têm cargas iguais, positiva e negativa. Você percebe que ele vai querer não se aproximar, vai ondular um para um lado ou para o outro. E se ele encostar, se você atribuir força e eles encostarem um no outro, ao diminuir sua força, você vai perceber que eles se afastam, né? Aqui diz o seguinte: se dois corpos apresentam cargas e sinais opostos, as forças tendem a fazê-los se aproximar, né? No entanto, os corpos possuem carga elétrica de mesmo sinal, as forças tendem a afastá-los ou se afastar. Aqui nós temos exemplo, ó, mais positivo e menos negativo, forças atrativas. Positivo mais positivos, forças repulsivas. Mas as forças repulsivas também funcionam com menos e menos, negativo com negativo. Eletrização por atrito. Diferentes materiais têm diferentes tendências à eletrização. Quando o vidro e lã são atritados, dizemos que ambos os materiais adquirem carga elétrica pelo processo de eletrização por atrito. No caso, você esfrega um objeto no outro, isso se chama atrito, e eles adquirem eletricidade ou eletrização, né? Com base em muitos experimentos similares, foi possível
aos cientistas determinar a tendência dos materiais a adquirir carga elétrica positiva ou negativa quando atritados uns com os outros. Essa tendência pode ser expressa por meio de uma sequência como a mostra abaixo. O que é que isso significa? Que ao ser eletrizados os corpos, uns adquirem mais carga negativa e outros adquirem mais carga positiva, dependendo da situação. Como no caso do vidro e a lã. Ao atritar o vidro e a lã, você percebe que sempre que o vidro vai ter carga positiva e a lã sempre vai ter carga negativa. Dessa forma, enquanto mais esfrega, mais um alimenta o outro. Aí nós temos aqui, aumento de tendência para adquirir carga positiva. Temos o vidro, a lã, a seda, o algodão e a borracha rígida. No caso aqui, o vidro e a lã, a seda e o algodão, eles são os que mais, no caso, o vidro e a lã são os que mais vão ter carga, vão ter uma questão de aumento de carga positiva. Aí aqui, no aumento de tendência de adquirir carga negativa, nós temos a borracha atritada. Já na outra ponta, a borracha atritada a outros elementos, ele vai gerar uma carga negativa. Com base nessa sequência, podemos afirmar, por exemplo, que a lã adquire carga negativa se atritada com um bastão de vidro, mas carga positiva se atritada com um bastão de borracha rígida. Aí nós temos aqui os exemplos logo abaixo. Ao atritar um bastão de vidro em um pedaço de lã, aí nós temos o vidro eletrizado, eletriza-se positivamente e a lã negativamente. Aí no exemplo B, nós temos, ao aplicar um bastão de borracha rígida em um pedaço de lã, a borracha eletriza-se negativamente e a lã positivamente. Então aqui você observa uma situação oposta. No primeiro, você tem o vidro e a lã. O vidro fica positivo, a lã fica negativa. Aí quando nós substituímos a borracha, o vidro pela borracha, a lã se torna positiva, mas a borracha é que se torna negativa, Temos aqui o experimento do bastão de borracha. Aquele primeiro experimento do início, ele vai ter sua resposta agora. Aqui diz o seguinte: já é possível interpretar o resultado do experimento do início do capítulo. Quando o balão de borracha é atritado no cabelo, ocorre eletrização por atrito. Então quer dizer que o movimento do cabelo com o balão, com a borracha do balão, causa eletricidade, produz eletricidade. Uma vez eletrizados, o balão e o cabelo passam a ser portadores de cargas elétricas de sinais opostos e por isso passam a se atrair. No caso, positivo e negativo vão se aproximar, vão se chamar. Então esse é o resultado do experimento do balão com cabelo. Aí, condutores elétricos e isolamento. Um detalhe, nós sabemos que na natureza existem os bons condutores e os maus condutores de eletricidade. Os bons condutores é aqueles que têm facilidade para conduzir eletricidade e alguns são melhores do que outros. E os maus condutores são aqueles que aparentemente não conseguem conduzir eletricidade. E alguns mais do que outros, que no caso, esses que não conseguem de forma alguma, eles são chamados de isolantes, como a gente vai ver aqui, condutores elétricos e isolantes elétricos. Imagine duas esferas de metal um pouco afastadas entre si. Uma delas eletrizada com carga negativa e outra não eletrizada. Em um dos bastões de metal, tocar as duas esferas simultaneamente, verifica-se que parte da carga elétrica é transmitida para outra esfera. Porém, isso do exemplo A, na figura A. Porém, se utilizarmos o bastão de madeira, a carga permanecerá na esfera eletrizada e na outra não receberá um pouco dessa carga. Então acontece. No exemplo A, você tem dois objetos, duas esferas. Numa tem eletricidade, na outra não tem. Você coloca o bastão de ferro, que é um bom condutor de eletricidade, então aquele que tem eletricidade vai conduzir a eletricidade pelo bastão à esfera que não tem. Então isso é um condutor elétrico. Aí no caso aqui do bastão de madeira, você tem uma esfera com eletricidade e outra que não tem. Quando você coloca o bastão de madeira, ele não conduz a eletricidade da esfera que tem para a que não tem. Então não conduz a madeira, ela é uma isolante, ela não conduz a eletricidade, ela não é uma boa condutora. Esse experimento evidencia que o metal é um material condutor elétrico e que a madeira é um material isolante elétrico. De fato, os condutores elétricos mais conhecidos são os metais, o cobre, o ferro, o alumínio, a prata, o ouro. Entre eles, o cobre metal de aspecto marrom avermelhado é usado na fiação elétrica das casas e edifícios de apartamento. Então,
No caso, os metais em si, eles são bons condutores, mas o melhor condutor é o cobre. Entre os isolantes elétricos, podemos citar, além da madeira, os plásticos em geral, o ar, a temperatura de pressão e as borrachas, né? A maioria dos materiais conhecidos se encaixa em um desses grupos, condutores elétricos ou isolantes elétricos. Há, contudo, certos materiais que não se enquadram bem em nenhuma dessas duas categorias, mas sim em um grupo intermediário conhecido como semicondutores. O que são os semicondutores? Eles conduzem uma quantidade mínima de eletricidade, mas conduzem essa eletricidade. Dois exemplos são o silício e o germânio, empregados na indústria para elaborar alguns componentes usados em aparelhos eletrônicos. Então, em aparelhos eletrônicos, quando você quer que um material conduza eletricidade de uma área para outra, mas que esta quantidade seja mínima, então você usa esses tipos de materiais semicondutores, tá certo? Dando continuidade para a nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade, que é formada por 8 questões, mas são bem simples e tudo baseado no que eu acabei de explicar. Primeira questão: quais são os dois tipos de cargas elétricas? Tá fácil. Segunda questão: como é chamado um objeto que adquire carga elétrica? Beleza. Terceira: o que acontece com dois corpos eletrizados de cargas diferentes? Tá fácil demais. Quarta: o que acontece com dois corpos eletrizados de mesma carga? Também tá muito fácil. Quinta: como são chamadas as duas forças exercidas por corpos eletrizados? Minha gente, essa atividade aqui tá moleza. 6. A eletrização ocorre de duas maneiras. Quais são? Tá muito bom. 7. Como é chamado um material que conduz eletricidade? E a 8ª, como é chamado um material que não conduz eletricidade? Tá moleza, acabei de falar. Uma outra questão é que você não precisa copiar tudo, basta enviar para mim só as respostas ou escrito no caderno ou digitado no celular, tá certo?